queridos, graça e paz. Nós estamos dando início ao mês da juventude e o tema que Deus colocou no meu coração esse ano é esperança. Bem, é um tema propício para o tempo que a gente vive, os dias vão passando, os meses estão passando e nós vemos muitas pessoas perguntando como é que vai ser o amanhã, o que será de nós, né? O que vai ser desse futuro que nos aguarda. E eu convido você a estar conosco nesse mês. Nós teremos as nossas lives às quintas e os nossos cultos serão aos sábados. No domingo, o pastor Jorge vai estar com o culto na igreja, também falando sobre o tema do mês da juventude. E nós teremos muita gente bacana que vai estar nos abençoando esse mês. Nós teremos a Jennifer, Parretinho, pastor Carlão, pastor Vitor Coutinho, pastor Giovanni, da Igreja Batista Betânia, da Igreja do Pastor Neu Barreto, lá no Rio de Janeiro, pastor Dodô, pastor Douglas, da Igreja Plena de Oceânica, em Niterói. E no último fim de semana, né, além de outras pessoas que estarão conosco, no último fim de semana, esse ano nós teremos a nossa conferência. Todo ano nós fazemos a nossa conferência e esse ano nós faremos a nossa conferência. Infelizmente, sem a presença dos irmãos, mas ela será online pelo nosso canal no YouTube. E será um momento profético. Deus tem gritado muito ao meu coração, falado muito ao meu coração sobre esse dia, sobre tudo que vai acontecer nesse mês, mas especificamente por esse sonho que Ele colocou no meu coração desse dia, que estarão conosco o pastor Rafa, que é um amigo, um querido, que aceitou o nosso convite, vai vir lá de BH para estar conosco, e o pastor Paulo Jabu, uma pessoa que eu tanto amo, que eu tanto admiro, vai estar conosco também. Nós teremos um período de louvor, nós teremos 2 momentos de mensagens e será muito edificante, será muito legal. Por isso eu já te convido aí a você seguir as nossas redes sociais, se inscreve lá no nosso canal no YouTube, siga a gente no Instagram, curta a nossa página no Facebook, para que você fique ligado o mais atento possível em todos os movimentos que nós estamos fazendo. Nós somos uma igreja que não parou nessa pandemia, as igrejas não têm parado, e glória a Deus por isso, né? Glória a Deus porque as igrejas não têm parado, as igrejas têm continuado, mesmo à distância, a gente tem se esforçado para tocar a vida das pessoas. Então eu convido você a convidar as pessoas, mande os links, enfim, faça aquilo que Deus tocar no seu coração para que outras pessoas também sejam abençoadas, amém? Bem, antes da gente começar, eu queria te convidar a orar. Eu peço para que você, onde você está, feche os seus olhos e que o seu coração esteja sensível àquilo que Deus quer dizer a gente nessa noite. Deus, eu te oro, eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor venha inundar a casa de cada um dos meus irmãos. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Obrigado porque o Senhor tem sustentado a sua igreja, sustentado o seu povo. Te peço, Senhor Deus, que o Senhor venha falar conosco no decorrer de todo esse mês, em especial hoje, que nós possamos, Senhor Deus, estar com os ouvidos atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, livro de Jó, capítulo 14, versos de 7 a 9. Nós vamos falar um pouco sobre Jó. A gente vai falar um pouco sobre muitas coisas, mas a gente vai falar um pouco sobre Jó. E diz assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda torne a brotar, e que não cessem os seus renovos. Ainda que envelheça a sua raiz na terra, e morra o seu tronco no pó, contudo, ao cheiro das águas brotará, e lançará ramos para uma nova planta. Esperança. Uma palavra que tem sido difícil para algumas pessoas, né? Para todos nós, a gente tem buscado algumas explicações. E Jó, lá no capítulo 17, no verso 15, ele diz assim: onde está a minha esperança? Quem poderá ver alguma esperança para mim? Queridos, Jó estava perdendo toda a esperança, toda a perspectiva futura de qualquer restauração na saúde da sua família ou na sua própria saúde. Ele acabou se envolvendo em pensamentos de morte. Ele pôs-se a pensar no descanso que a morte poderia trazer, a sua mágoa, a sua dor. As recompensas descritas pelos amigos de Jó estavam todas relacionadas a essa vida aqui agora, ao presente, né? Eles
silenciaram sobre as possibilidades que o Senhor traz aos corações dos seus filhos. Deus promete um futuro inestimável, inestimável. Nós não fomos esquecidos. Salmo 9, verso 18, diz: pois o necessitado não será esquecido para sempre, nem a esperança dos pobres será frustrada perpetuamente. Os necessitados e aflitos são alvos de um cuidado muito gracioso de Deus. Ele, no Salmo 9, no mesmo Salmo 9, de 9 a 12, diz assim: o Senhor é também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não abandonas aqueles que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, e anunciai entre os povos os teus feitos. Nós nos lembraremos desses dias que vivemos hoje. Nós olharemos para trás e nós nos lembraremos de quantos momentos nós perguntamos a Deus até quando isso duraria. Nós nos lembraremos das notícias que nós vimos que nos deixaram extremamente tristes. Nós voltaremos às ruas. Nós voltaremos às ruas para falar de Jesus. Nós voltaremos às ruas e voltaremos a abraçar pessoas. Voltaremos a conviver com pessoas. Contaremos a pessoas que nós até outrora não conhecíamos. Contaremos a elas os nossos testemunhos nesses dias sombrios. Nós narraremos a elas boas notícias nesses tempos escuros. Deus nos deixa uma promessa de que nós não seríamos e não seremos abandonados. No verso 10 diz assim: porque tu, Senhor, não abandona aquele que te busca. Queridos, Deus lembrará de cada uma das nossas orações, porque Ele não abandona aqueles que buscam Ele. Crer. É necessário crer. Jó, capítulo 11, verso 18. Ele diz: sentir-se-á seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Capítulo 11, verso 18 do livro de Jó. Jó renovaria a sua esperança. Ele olharia ao redor e não veria perigo. Ele seria capaz de descansar à noite, de dormir em paz. Em contraste, às suas voltas na cama no seu período de dor, em suas dores. Porque ele dizia no capítulo 7, olha o que Jó dizia: havendo-me deitado, digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de revolver na cama até a alva, até o amanhecer. Os meus dias são mais velozes que a lançadeira do tecelão, e chegam ao fim sem nenhuma esperança. Jó diz que nesse momento, o horizonte dele era inatingível aos olhos humanos. Ele não conseguia enxergar escape, ele não conseguia enxergar esperança, enxergar alegria. O coração de Jó naquele momento era um coração tomado por aquele sentimento sombrio que nos invade em meio à penumbra de incertezas de um futuro. Esse era o coração de Jó. Ele tinha duas escolhas: ou ele se entregava, ou ele confiava, ou ele cria. E nós vemos que Deus, ele não diz a Jó que ele possivelmente dormiria tranquilo. O Senhor traria esperança na vida de Jó, uma situação desprovida, destituída de esperança. E assim são alguns momentos da nossa vida. Esse momento que nós vivemos hoje, em ótica mundial, digamos assim, esse momento que nós vivemos hoje é o momento em que nós olhamos para as incertezas do futuro e nós temos muitas notícias sobre muitas coisas, vacinas, tratamentos e tal, mas nada que ainda seja algo que faça com que o nosso coração
daqui a um mês a gente vai sair de casa. Nada nesse aspecto. Tudo no aspecto ainda de muita especulação, de muito estudo, um aspecto científico. Mas nós sabemos que Deus nos dará o escape. Jó sabia que Deus daria a ele o escape, ainda que ele exclamasse em seu coração. Ele em momento nenhum cogitou abandonar Deus. Então descanse, descanse. Salmo 62, no verso 5, diz: ó minha alma, espera silenciosa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. O Salmo 62, ele expõe pra gente um princípio que todos nós cristãos deveríamos adotar. Em tempos difíceis, em tempos de aflição, em tempos de oposição por parte do inimigo, em tempos de terra assolada, devemos voltar-nos para Deus, que é o nosso verdadeiro refúgio, é o nosso libertador. Todo aquele que confia em Deus deveria exclamar: não permitirei que nenhuma aflição, crise, sofrimento abale a minha confiança no meu Salvador. Salmo 62:2 diz que só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha fortaleza e não serei abalado por isso. Nos tempos de preocupação ou ameaças, eu entregarei a Ele, aos cuidados dEle, e em fervente oração, e lhe falarei tudo que passa no meu coração. Tudo. Filipenses capítulo 4, verso 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. Exclamaremos ainda: esperarei no Senhor para que Ele haja em meu favor. Eu estou seguro de que Ele responderá sim, com misericórdia e compaixão, pois Ele tem visto o meu choro, a minha tristeza, a minha angústia. O mesmo Salmo 62 diz assim: uma vez falou Deus, duas vezes tenho ouvido isto. O poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a benignidade, pois retribuís a cada um segundo as suas obras. Nós somos bem-aventurados, queridos. Bem-aventurados. No Salmo 146, dos versos 3 a 8, nós lemos: não confieis em príncipes, nem em filhos de homem, em quem não há auxílio. Sai no espírito e ele volta para a terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que guarda a verdade para sempre e faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, abre os olhos dos cegos, levanta os abatidos e ama os justos. Os poderosos deste mundo não são os nossos salvadores. Eles não vão nos salvar. Influência não vai salvar a igreja, as pessoas. Os poderosos deste mundo são mentirosos. Eles fazem suas vãs promessas e eles não podem cumprir as suas promessas. Por isso, no verso 3 nós lemos: não confie em príncipes, nem em filhos de homem, porque neles não há auxílio. Deus é a única esperança tangível para esse mundo completamente cercado de desilusão, em meio a tantas incertezas, em meio a tantas dores. Deus é a nossa única esperança. Porém, em meio a tantas incertezas, a tantas dores, surgem sentimentos no meio disso tudo que matam mais do que qualquer doença. Pessoas estão morrendo fisicamente, infelizmente, mas muitas pessoas estão morrendo emocionalmente, porque elas descobriram que estavam apenas passando a vida e não vivendo a vida. Elas descobriram que o eu te amo que elas escutavam era uma
apenas palavras e não sentimentos. Algumas pessoas descobriram que as suas virtudes, que a sua alegria estava sustentada na sua conta bancária ou nos bens que elas tinham. Descobriram que mesmo rodeadas de tantas pessoas, ninguém escutava o seu pedido de socorro. Descobriram o medo do incerto. Descobriram que a esperança que existia nelas morre a cada frustração que o homem produz em nós. E nós teremos muitas frustrações. Jesus se preocupava com as pessoas aflitas. Ele se preocupava com os pobres. Em Lucas, no capítulo de número 4, os versos de 18 a 21, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele diz: porquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, ele devolveu o assistente e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele, e ele continua dizendo. E aí Lucas nos diz, naquela mesma hora, curou muitas doenças, de doenças, de moléstias e de espíritos malignos. Ele deu vista a muitos cegos. Então lhes respondeu: ide contai a João o que tens visto e o que tens ouvido também. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho de Deus. Nós somos bem-aventurados. Nós somos bem-aventurados porque em nós, em você, habita o Espírito daquele que traz esperança ao coração do cansado e do aflito. Nós somos bem-aventurados porque existe sobre a Igreja de Cristo um poder vindo dos céus para declarar que Ele é aquele que nos traz de volta à vida. É aquele que nos ressuscita, ainda nós estando vivos. Aquele que faz com que nós olhemos para o futuro com o coração cheio de expectativa, não pelo fim, mas pelo caminho que estaremos com Ele, mesmo em meio à nossa dor, mesmo em meio à nossa incerteza. Ele é aquele que traz aos nossos corações o seu amor infinito, incompreensível, o seu amor puro, singelo. Ele é aquele que traz aos nossos corações a certeza de que tudo vai ficar bem. Nós somos regenerados por uma esperança viva. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição em Jesus de dentre os mortos. As palavras de Pedro, elas nos oferecem alegria e esperança nos tempos difíceis. O apóstolo, ele baseia sua confiança no que Deus fez por nós, em Jesus. Ele não pauta sua confiança naquilo que ele mesmo poderia fazer por ter vivido com Jesus, ou por ter sido outorgado por Cristo para fazer algo, ou que ele poderia simplesmente confiar na força dos seus braços. Não. Ele baseia a sua confiança de que tudo vai ficar bem, de que toda tempestade tem seu fim, confiando num princípio básico de que Deus deu o seu único Filho por nós. Nós vivemos com uma maravilhosa expectativa de vida eterna. Nós vivemos isso. A igreja é a igreja que respira a vinda gloriosa do Senhor.
A nossa esperança não é somente para o futuro. Essa esperança é gerada pelo próprio Jesus, pelo próprio Cristo em nossos corações. Traz a atitude de viver Jesus já, agora, não amanhã, não sentado, esperando algo acontecer. Não. Não importa o tipo de dor, não importa o tipo de aflição, não importa a frustração, não importa nada disso. Não importa nada que venhamos a enfrentar nessa vida, essas não serão as nossas experiências finais. Não será isso que ditará a nossa vida ou que resumirá a nossa história. Não, não será. Cristo em mim e em você é a esperança da glória. A esperança da glória. E aí, queridos, um dia, nós entenderemos o que Tito escreveu. Tito 2:13, desculpe. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A bem-aventurada esperança pela qual todo cristão deve ansiar. O aparecimento dessa glória grandiosa, a nossa união com o nosso Salvador para uma eternidade. Ele diz em João capítulo 14, verso 3, o próprio Senhor Jesus, ele diz: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Essa esperança pode ser concretizada a qualquer momento. Por isso ele mesmo diz lá em Mateus 24, vigiai, pois, porque ninguém sabeis o dia da vinda do vosso Senhor. Queridos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Os sinais estão aí, eu creio nisso. Jesus está voltando. Mas tem uma exclamação do meu sogro em uma oração, e ele colocou isso na sua página no Facebook. E toda vez que eu leio, ela mexe muito comigo. Ele diz assim: livra-nos, Senhor, de desejar mais ir para o céu do que trazer o céu à terra. Enquanto aqui estivermos, enquanto aqui vivermos, enquanto houver fôlego de vida em mim e em você, nós somos o grito de esperança ao aflito, ao cansado e ao desanimado. A igreja vai viver um momento diferente depois da pandemia. Não temos mais tempo para brincar de viver e de pregar o Evangelho. Não temos mais tempo para olhar para as pessoas, dizer para as pessoas apenas palavras da boca para fora. A Igreja de Deus, ela pode influenciar toda a sociedade na qual ela está inserida. Mas primeiro, nós temos que desejar mais trazer o céu à terra do que ir para o céu. Minha oração é para que Deus faça de mim e de você homens e mulheres segundo o coração dele, que esperam nele, que creem no seu poder, que sintam o seu amor, que escutem a sua voz, mas que ajam em conformidade ao agir dele em nós. Todos os dias nós somos encontrados pelo Espírito Santo de Deus, que traz algo ao nosso coração. Todos os dias o Espírito Santo de Deus traz uma novidade sobre o reino, sobre a vida dele, sobre o seu amor a respeito da gente. Todos os dias Deus nos convida a um novo caminhar, a enxergar a vida com uma ótica diferente da qual nós enxergamos até agora. Essa mensagem, enquanto eu preparava ela mexeu muito comigo e eu estava com muito medo de não conseguir pregá-la.
enquanto eu preparava aqui para gravar, eu pedi muito ao Senhor para que eu conseguisse passar para você exatamente aquilo que Ele colocou no meu coração. Mas eu clamo a Ele para que Ele conceda a cada um de nós a graça de escutar o silêncio dos outros. As pessoas têm sofrido em silêncio e a gente tem se preocupado com o amanhã, com o supérfluo do amanhã. Que a gente seja como Jesus, que a gente olhe para as pessoas, olhe nos olhos e não apenas diga para ela que Deus as ama, mas que a gente derrame sobre elas o mesmo amor que Deus derrama sobre nós. Que Deus te abençoe, que Ele estabeleça paz na sua casa, que Ele traga esperança ao seu coração e que Ele seja exaltado através da sua vida e da sua família. Um forte abraço e até mais. Deus abençoe.